Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, são 16h42, você está vendo pelo YouTube, pelo Facebook e pelos sites parceiros. Acabaram de ver a entrevista com a Simone Bobsin, que é jornalista de Santa Catarina. O nosso programa é transmitido também no ArcSC. ArcSC. Eu adoro quando você diz ArcSC. Estamos com Pedro Lázaro. Eu me lembro quando conheci Pedro Lázaro no ano passado, naquela sala, aquele vermelho que tinha naquela persiana, que era vermelho Pedro Lázaro. Tem cor aqui. Você que deu o nome, né, amor? Depois disso, eu encontrei a dona daquela... Carla... Calma, a Kátia da Persiana Criativa. E ela falou, você sabe que estão pedindo o vermelho Pedro Lázaro até hoje? Então, tá aqui, este é o Pedro Lázaro. Criando marcas, né, bem? Criando marcas. Os mineiros são bons de papo, e daí ele criou um espaço que chama Espaço das Interlocuções. Sim. Para conversar? Inicialmente, o Espaço das Interlocuções ele é um diálogo, na verdade, que é criado a partir de uma concepção que é para as pessoas conversarem, sim. Mas, a partir dessa conversa, foi um tratado de gerar diálogos entre tempo, entre espaço, entre movimentos estéticos e, instantaneamente, sobre cultura, né? Você chegou aqui, olhou essa área, falou, não, aqui eu vou trazer um pouquinho de tudo, vou trazer um pouquinho de Minas, vou trazer um pouquinho de fora do Brasil, vou trazer um pouquinho de mim lá atrás, vou trazer um pouquinho de mim no futuro. Já foi assim, imediato? E, na verdade, isso que você está dizendo, Marcinha, acaba sendo um pouco do meu trabalho em si. É um trabalho de pesquisa e que reflete na arquitetura instantaneamente, né? Eu gosto de fazer uma abordagem filosófica pela minha própria formação, né? Eu estudei filosofia, estudei arquitetura e estudei engenharia também. Então, esse espaço com essa grande janela que tem uma luz natural incrível, ele era muito, vamos dizer assim, exciting. Uou! Então, e ele era, ao mesmo tempo, ele era o fim de uma circulação que, quando você chegava lá no comércio, você tinha um lugar muito iluminado, assim, era bem interessante. Aí eu pedi que isso acontecesse e me deram esse lugar incrível. E eu fiquei muito feliz com isso. E aí, paralelamente a isso, eu estava vendo a reedição dos móveis que o Lazar Segal desenhou para sua própria casa, num projeto do Wachowski, que por sinal era cunhado dele. E até eu estava fazendo a reedição desse trabalho. Com isso, a gente começou, eu pensei em utilizar isso como ponto de partida. Lazar Segal era um grande pintor modernista, que até então entendíamos que esse era a única versão de trabalho de Lazar Segal, mas não, ele era um designer, ele era um gravurista, ele era um grande artista em várias vertentes. Os artistas modernistas trabalhavam em várias possibilidades de produção, né? O Lazar Segal, que tem aqui um Instituto Lazar Segal, bem bacana aqui em São Paulo. E a história inclusive vai inaugurar daqui a pouco uma grande exposição, uma retrospectiva do trabalho dele. Então, todo o universo de Lazar Segal foi pesquisado, é um grande modernista, e o movimento moderno, ele sempre está muito presente no meu trabalho como parâmetro. E, a partir do trabalho de Lazar Segal, como conceito modernista, instantaneamente vence o desencadeador do modernismo, que é o barroco. Isso é natural. Natural porque que o movimento moderno buscava o resgate de uma identidade nacional e a possibilidade de produzir algo relevante e tipicamente brasileiro, qual é o resgate de identidade e cultura dentro de um universo moderno, né, no início do século XX. Com isso, estabeleceu-se um diálogo natural entre o barroco mineiro, que é o grande momento
primeiro momento moderno brasileiro, na síntese da palavra moderno, que é novo, né? Modernista de Baudelaire, quando o Barão de Coubertin resolveu criar os boulevards em Paris. A gente pode fazer uma Estão sentindo, né? Que o papo aqui, ó, o papo aqui vai longe. Mas continua a pergunta. Não, porque você falou de um diálogo, que é onde você vai ver, a gente vai encontrar, então. A gente pode fazer de uma maneira mais prática e pontuando o que você trouxe para cá para traduzir. Basicamente, aí começou o processo de interlocução temporal, que é o barroco como primeiro grande momento de produção intelectual brasileira, que se reflete primeiro na arquitetura, depois nos outros momentos da arte sacra, e o movimento moderno, que tem no barroco a sua base teórica original e inicial. Então, esses dois elementos começam a se dialogar dentro do espaço, mas não com objetos barrocos originalmente. Os objetos barrocos vieram depois, mas na síntese desses dois movimentos. É um espaço marcado por contrastes, a arquitetura. Nós temos elementos que um reforça o outro e, inicialmente, antagônicos se completam. Então, por exemplo, a gente tem, você pode prestar atenção, que aí tem um grande drama, assim, luzes e sombras o tempo inteiro. Logo em seguida, a gente tem um grande bloco de concreto nas paredes e um balcão, que também é um outro bloco maciço, mas ele é revestido em ouro metalizado, bem leve. Deixa eu ver de perto. Olha que interessante. Mas o que é isso? É uma tinta? O que é isso? Não, isso é uma textura italiana que vem dessa tradição italiana de pinturas, de revestimentos, né? Desenvolvida por uma empresa onde essas estruturas de pigmentação não é uma tinta, é um revestimento mesmo, são várias camadas com várias estruturas. É um fundo, logo em seguida vem a primeira demanda de ouro puro, depois vem de ouro diluído, até chegar nessa coisa mais leve, onde o metalizado vai acontecendo com a sua percepção em função da luz, ou seja, a luz tem um papel preponderante, né? Bom, e ali nas paredes o que é? É um revestimento em concreto, que também é dessa mesma empresa, chama Icolor, e a gente faz toda essa, em várias camadas de simulação dessas estruturas do concreto aparente, que é um elemento muito utilizado na arquitetura moderna brasileira. É uma referência que a gente tem muito forte, né? Aqui em São Paulo, e em Minas Gerais também. Aqui em São Paulo, um movimento brutalista muito radical, liderado por Paulo Mendes da Rocha e uma série de outros expoentes, Paulo Mendes, mas a gente tem milhões de outros grandes, né? Reide, Artigas. Inclusive, eu sou de Pedro Leopoldo, e Pedro Leopoldo é uma cidade micro de Minas Gerais, tem um grande edifício de Vila Nova Artigas que eu me arrepio só de pensar. A minha cidade não é simples. Não é simples, mas Pedro Lázaro não é. Quem disse que a gente está procurando simplicidade? Não estamos procurando simplicidade, não. Bom, a gente continua pelo lado de cá. A primeira visão que quem vem de lá tem é essa daqui. Já vai ver uma cortina. É um veludo. Exato. Você usou um veludo, que é uma referência muito clássica pra gente. É muito claro, na verdade, muito teatral, né? É uma que vem dessa estrutura do drama, o teatro, né? Então, essas cortinas, parece que quando abrirem, algo dramático está por vir. Mas, na verdade, é exatamente para enfatizar essa história do contraste, a luz natural com uma cortina que tem um determinado peso e um espectro de cores definindo e tirando talvez um pouco desse peso, mas por outro lado até enfatizando mais, que vai do laranja passando pelos verdes e vinhos, assim. É muito impactante para quem entra. Exato. O que será que ele vai apresentar para a gente? E ela é fundo de um elemento que é muito importante, que é um sino, que é Vietnã ou Camboja, do século II a.C., uma estrutura oriental, um pensamento oriental. E nessa história de fazer confrontos e diálogos de antagonismos, eu pensei que poderia fazer alguma apropriação do máximo que eu acho que pode ser de confrontação de culturas, que é ocidental com oriental. Então a gente tem alguma série de elementos, aí já são objetos de Oriente com Ocidente. E, nesse momento, se você prestar atenção nos elementos gráficos no qual que estão impressos no bronze, você pode até fazer uma correlação com o trabalho de Frank Stella. Tem os desenhos que são parecidos, só que isso tem 2000 anos.
tem mais de 2000 anos, na verdade. Então, as correlações são muito legais, as interlocuções elas estão todas no ar. É um lugar só para aguçar essas possibilidades. São opostos, mas não são exatamente opostos. São complementares. São complementares. Aqui a gente tem mais um pouco dessa brincadeira, desses elementos desse jogo. Na verdade, aqui a gente tem uma luminária feita com cristais de rocha, que é do Demian, um artista de Belo Horizonte, que é um querido e faz uma história linda. Ao mesmo tempo, temos uma história de sagrado e profano, onde temos um santíssimo de madeira do século XVIII, de autor desconhecido, com um caráter mais popular, uma escultura de uma caprice em ferro mesmo, feita por artesãos africanos, representando, na verdade, uma princesa de uma das primeiras tribos trazidas como escravos para o Brasil. Um fragmento barroco trazido, remanescente da demolição da igreja de São Pedro dos Clérigos no Rio de Janeiro. E um trabalho de uma artista dinamarquesa, feito em alabastro e ouro, que também tem essa coisa do contraste, alabastro, transparência, o ouro, esse objeto mais maciço, mais duro, mais reluzente. Um reluz por si só, pela frente, o outro recebe luz por trás e transparece. Gente, que viagem! Estamos com o Pedro Lázaro. O Denis está ali, uau, está fazendo assim com a cabeça. Esse manja, esse sabe. Não, bom, a gente tem no TV Casa Cor ao Vivo muitos estudantes de arquitetura que assistem, muitos designers que assistem. Esse tipo de mix que você fez, como é que você chega a esse resultado? Você vai acrescentando e tirando peças? Não, na verdade eu vou buscando esses elementos que estão dentro do contexto e do conceito. Tudo que entra fica. Você parte de um conceito macro e vai... Vou especulando isso ao longo do projeto. Eu não trago nada que não vá ficar. Tudo é montado antes, pensado, gerado a correlação conceitual e estética, obtendo esse resultado que você está vendo. Fala a verdade para mim, vai. Ou depois você olha e fala assim, não, agora eu vou inventar uma história, vou contar para Marcinho. Tem pergunta? Oh. Não tem, não. Porque é muito estudado antes. Eu tenho até, depois eu posso te mostrar, os 3D estúdios, onde a gente tem tudo isso pronto, que quando chega aqui, já está para montar. Então eu só venho aqui, na verdade, por umas 4 horas para chegar para lá, chegar para cá, no final. Porque quem entra depois vem para o lado de cá e para aqui para olhar. Todo mundo. É quase um olhar para um altar que você tem. Sim. E a gente, como é que ele conseguiu misturar as peças? E depois tem toda essa história que as pessoas talvez não sabem, mas que de alguma maneira está contada ali, né? Na verdade, a grande questão é que essas correlações e essas coerências que acontecem, elas geram o despertar do olhar e, ao mesmo tempo, a sedução. E, inconscientemente, há uma percepção de harmonia entre as coisas. E, não necessariamente, tem que estar... tem a legenda, aí você tem que penetrar a fundo dentro dessa história. Você simplesmente absorve naturalmente, curte, é motivado, leva para casa a sua experiência da forma que melhor lhe convir. E todo mundo tem lá uma referência interna, um subconsciente que está aí, que aflora. Se movimentando, é muito legal. Muito legal. Tem aqui, ó, Roseli Cacheiro também tinha olhado as fotos do ambiente e viu essa luminária que está ali. Essa luminária vermelha, que dá um ponto de luz. Exato. Que você olha, pá! Isso, para mim, é um grande trabalho de um arquiteto que eu adoro, que é o Shigeru Ban, um japonês. Ele desenhou essa luminária em 2014 e ela vem num formato de composição que esse elemento curvo, dramático, que parece que vai... ele não vai se conter em si mesmo, ele vai cair para frente. Eu acho que ele entra perfeitamente, inclusive em contraposição a essa rigidez dessa grande parede, mas ele faz quase que um namoro com o trabalho da Adriana Varejão, das curvas modernistas, da piscina, daquele palácio em Petrópolis, que fala de e esse trabalho, na minha concepção, ele é lindo, eu adoro essa foto dela, que é a sereia e o cinema, que é uma estrutura de uma sereia que, no meu ponto de vista, eu não sei se ela está morta ou se ela está em processo de sobrevivência e adaptação à ausência da água. ou não vivo sem, ou vou viver da forma que é possível. Varejão, é muito lindo isso. É mais uma peça que hipnotiza, é essa foto.
É muito legal isso. Aí você tem lá uma referência e vai puxando mais para o barroco. Exatamente. E um broche barroco, o trabalho da Adriana, do meu ponto de vista, ela tem uma relação muito forte com a cultura brasileira, com a pintura, e a estrutura do barroco está muito presente no discurso dela como intenção original, né? Ela começa o trabalho dela naquelas estruturas dos azulejos portugueses, né? E nas espessuras humanizadas através de vísceras, que ela faz essa narrativa entre a produção cultural versus o elemento humano de uma forma muito contundente, e isso é muito tipo da nossa cultura, né? Então, o trabalho da Adriana tem tudo a ver com essa história, e aquele broche é maravilhoso. Inclusive, ele é pouco típico, porque ele é barroco, porém, o nosso barroco, ele não tem muito essa história de animais, né? Ele tem um tom meio... Ele é final de 19 já, ele já tendendo a ser nouveau. Muito bacana. Bom, quem quiser conhecer o trabalho da Adriana tem que ir ao Inhotim, que é em Minas Gerais também, bem pertinho de Belo Horizonte. Esse passeio, aliás, tem que fazer esse passeio. É imperdível. É um dos maiores centros de arte contemporânea do mundo. E ali você pode passear por uma produção de arte do melhor que o mundo está oferecendo hoje. O acervo é inexplicável. Interessante como talvez pouco conhecido, pouco explorado pelos próprios brasileiros. Tem muitos estrangeiros que conhecem bem. Hoje, em Inhotim, o Bernardo conseguiu uma história que é muito incrível. É o segundo roteiro de Minas mais visitado, e tirando depois de Ouro Preto o circuito das cidades históricas. Daqui a pouco Pampulha vai ser um dos mais visitados, porque a ideia é ter um processo da Unesco, levar Pampulha a patrimônio da humanidade. A gente está super ansioso para que isso aconteça. Sim, durante Casa Cor Minas Gerais no ano passado, a gente estava ali também na campanha. Exato, e agora esse resultado sai agora. E é um momento muito importante, porque o modernismo brasileiro se consolidou ali realmente, né? Houve os processos com Le Corbusier no Rio de Janeiro e tal, mas uma arquitetura tipicamente nacional aconteceu em Pampulha, né? Mas muito bem. Então, temos muita coisa para visitar em Minas. Temos Pedro Lázaro para visitar em Minas. Atrás de nós, o que temos? Aqui um trabalho do João Castilho, que é incrível, se chama Retirantes, onde ele faz uma analogia ao caminho natural traçado pelas pessoas, criando trilhas, né? E também tem essa coisa do claro e do escuro. A gente tem essa coisa do barroco mesmo na produção contemporânea, né? Essa coisa da antítese, criando essa coisa. Você pode perceber que nenhum caminho tem fim. O retirante, ele não sai por si só. Ele meio que tem a necessidade, ele tem uma demanda de se retirar. Então, os caminhos eles não têm fim, ou seja, eles estão por vir. E isso é uma interlocução. Porque a interlocução é nada mais de que gerar a troca de informações para que novas perspectivas se realizem, concorda? Em modo contínuo. Muito bacana. Vamos para lá. Já são... Os do Lazar Segal são incríveis, né? Esse sofá maravilhoso. Ele pode usar em formatos de namoradeira também, um para lá, um para cá. A mesa lateral é linda, com aquele tubo dourado no centro. Ela relançou esse ano? É agora, acabou de ser lançada. A primeira vez que é mostrado é aqui. Aqui? É. Aquela bolsa é sua? Também faz parte? Não faz não, estava lá. Ficou bonita. Ficou bonita a bolsa. Queremos a bolsa também. Não, ela acabou então de lançar agora. Então a primeira vez que nós estamos vendo esse relançamento é aqui. É aqui. É. Casa Cor São Paulo 2016, no ambiente do Pedro. Você deve fazer também Casa Cor Minas. A gente está negociando. Olha, que Juliana e João e Eduardo estão vendo essa entrevista. Juliana... É uma delícia. Casa Cor Minas, bom... Tem um tanto de coisas desse tipo, né? Tem. Lá, engraçado, porque cada Casa Cor, a gente viajou para todas, cada Casa Cor reflete muito o jeito de morar da cidade, mas também um pouco a escola de arquitetura que é mais conhecida dos estudantes daquela região. Não é? Exatamente. Como que a gente se apropria das referências, né? E acaba que o diálogo universal ele só é possível
através do conhecimento e do fundamento local, né? Belo Horizonte é berço de arquitetura moderna, tá? E o movimento moderno ele está bem impregnado no nosso trabalho e a gente tem até assim como deixar de ser moderno, sendo moderno e contemporâneo. Simples. A gente não vai deixar de ser moderno. Bobagem. É muito forte, eu acho, né? Muito forte. E, bom, ainda falando de Casa Cor Minas, esse ano acontece no mesmo espaço do ano passado, ali na Pampulha, né? Exato, no mesmo espaço do ano passado, à beira da Água da Pampulha, numa casa legal e tem uma vista linda, né? É bem legal. Muito legal, vale a viagem. São 5:03, 5:04. É hora de temos doce de... Acaba agora. Não quero, agora não vamos acabar. Não vamos acabar mesmo, porque ali tem um revestimento ali na parte de baixo. É um trabalho do Zé Bento. Se chama 21. O trabalho do Zé ele é todo pautado na escultura de madeira como origem. São 21 peças, lado a lado. A primeira tem um lance de escadas e a última tem 21 lances. E são esculturas na braúna, com a madeira super dura, e ele faz essa história manualmente. E o Zé faz esse trabalho muito minucioso. E ele está na próxima Bienal com um trabalho que é maravilhoso, que é um trabalho sensorial, vamos dizer assim. São tacos de madeira ligados entre si por elásticos. Nem sei se eu posso contar isso. Pode. Vamos dar spoiler. E esse trabalho ele vai estar posicionado em uma grande área do pavilhão da Bienal. Então, você vai poder fazer um caminho sobre um piso de taco que se movimenta ao longo de boa parte do primeiro nível da Bienal. Mas essa escultura dele, ele fez para você ou ele já tinha? Porque coube certinho aqui. Minha sorte que eu tenho. Não é. Eu sou uma pessoa de sorte. Não é sorte, é merecimento. Talvez seja, as coisas convergem. E um trabalho da Ana Maria Maiolino, que é um outro tipo, que se chama métrica, esse trabalho. O do Zé é a pura métrica, né? Um trabalho arquitetônico, duro entre si, assim, linear, né? E a métrica da Ana Maria Maiolino é outro formato, né? Então, são duas abordagens sobre o mesmo tema com visões completamente antagônicas e complementares, que essa composição, para mim, é uma das mais lindas. Essa parede tem muito lindo. Depois, se o Denis for de lá para cá, dá uma foto maravilhosa, não é? Seja uma das mais bonitas. Aqui também, você tinha falado aqui, tem uma bela foto. Tem. E aqui tem um trabalho dos carpinteiros, que, para mim, é um momento bem contemporâneo do espaço. É uma arquitetura modernista com um baixo relevo. El pueblo se equivoca. Então, são questionamentos que são muito interessantes para o nosso momento de país, onde essas questões estão sendo levantadas. Não estou fazendo nenhuma apologia a equívocos, se estamos certos ou errados, mas acho que o momento de discutir estruturas culturais de pensamento da forma de pensar política, não é nem de se é X ou se é Y, se é partido ou se não é. Então, e a arquitetura moderna ela é muito questionada também, se ela não é um equívoco em relação à produção desse conceito para a Revolução Industrial no início do 20, né? Então, eu acho que tem é um trabalho muito atual esse. Os carpinteiros são uma dupla cubana que trabalha com arquitetura e trabalha com objetos e instalações incríveis, mais a base dele é madeira e aquarelas. É incrível. Muito lindo. Mais uma foto. De Rosângela Renault, que é uma mineira maravilhosa, uma das maiores fotógrafas do mundo para mim. Isso é uma estrutura de uma paisagem onde ela se apropriou desse negativo e foi desconstruindo essa paisagem a partir de ir queimando o negativo. Então, são 5 fotos, essa é uma das 5, e a última é quase um black total, que ela foi rever. Está vendo que no centro tem um queimado, um preto? Sim. E essa é a número 2, e a última é um black quase total, que é o negativo revelado,
com a estrutura queimada. É poesia pura, né? A Rosângela é maravilhosa. Não, você é poesia pura, ô Pedro. A maneira como você vai traduzindo a obra dos artistas. Sua formação original é filosofia? Não, minha formação original é arquitetura e engenharia civil paralelos. E logo em seguida, quando eu comecei a fazer pequenas matérias na filosofia, resolvi terminar e estudo filosofia por mim mesmo desde então. Olha que privilégio que nós tivemos essa tarde. O privilégio é todo meu. Eu adoro encontrar com você. Agora, só seria melhor se a gente finalizar comendo doce de leite. Doce de leite, menina, que você me pediu, eu trouxe para você. Você viu que a gente extorquiu ele, né? A gente falou, vai ter programa com você, mas aí, no caso, tem que trazer um doce de leite. E eu ia fazer encomenda maior ainda para a Juliana, para o Eduardo. Não, vamos. A gente vai ficar aqui, ó, atrás deste balcão. Olha essas cadeiras, que legal, esses banquinhos. Olha o Otto Félix, que foi a primeira parte do programa. Será que a gente convida ele para... Será que a gente... Gosta de doce de leite? Então vem aqui, vamos finalizar aqui, ó. Tem recepcionistas escondidas aqui. Você fez essa parte para esconder as recepcionistas? Não, recepcionista para esconder nada. Você dá uma fé, que você não está. Na verdade, não é para esconder, é o depósito. Elas têm que guardar as bolsas. Nós temos toda a nossa papelaria, o material de limpeza. Tem que ter um lugar para guardar essas coisas. Olha que bacana. Ainda você pensa, mas não é todo mundo que pensa no pessoal, não. Nossa, como você vai fazer isso? O som. O equipamento de som tem que ficar lá. Lembrando que queremos a sua trilha sonora. Já te pediram? Daft Punk, já pedi, Daft Punk. Porque é o seguinte, nós temos o Casa Cor, é parceiro oficial do Spotify. Sim. Do Spotify. Então, todas as trilhas sonoras que vocês ouvem aqui, que vocês vão ouvir em outras Casa Cor pelo Brasil, estão no nosso perfil Casa Cor dentro do Spotify. Daí tem a foto do Pedro Lázaro. Tem o Daft Punk, que o Tomás, que é o líder, é filho de um grande amigo meu, o Dani, que é casado com uma outra amiga francesa. E eu já vi o Daft Punk sem máscara. E aí? É lindo, só. É lindo. Como está o contraluz aqui? Quer que feche um pouquinho, tá bom? Você tem trilha sonora no teu espaço? Não tem. Tem o pessoal do Jardim do Hanazaki, que é da Casa Cor mesmo. Eu pensei que você ia falar, tem um pessoal que fica cantando. Não sei porque me passou pela cabeça. Tem um pessoal que fica cantando na bilheteria. Muito bem, vamos então aqui finalizar este programa que foi transmitido pelos sites parceiros e também pelo YouTube, né? Esse doce de leite é bárbaro. Eu fiz uma exposição em Milão ano passado e sobre a indústria criativa de Minas Gerais no pavilhão brasileiro na Expo. E um momento foi sobre gastronomia, uma parte. E a gente levou esse doce de leite para degustação. Foi uma iniciativa da Codemig, da FIENG, em Belo Horizonte, de Minas Gerais. Gente, a fila para esse doce de leite, você nunca vi tanto gringo enlouquecido a fim de doce de leite. Como é a marca do doce de leite? É doce de leite de Viçosa. Doce de leite de Viçosa, ele trouxe uma latinha. Tem uma coisa, hoje nós estamos sendo assistidos em Milão por Guido Barbagelato e por Jean Melo, né? João Melo, que já participou enquanto a gente estava lá, né? Tem uma coisa que também os estrangeiros que vêm ao Brasil gostam demais e que pedem para a gente levar, que é pão de queijo. Pão de queijo. Do mineiro também. Mineiro também. Nasceu lá, em função de necessidades, inclusive, né? Ah, não sabia. As pessoas moravam em lugares muito complexos, não conseguiam ter acesso à farinha de trigo para fazer pão. E aí conseguiam plantar outro tubérculo, que é a mandioca. Dali eles criaram o polvilho e como uma alternativa à farinha de trigo, e o pão de queijo nasceu a partir da produção de queijo, porque eles produziam gado, e etc. E isso por volta de 1700 e pouco. E tal. Essa é a origem do pão de queijo? Sabia disso? Não sabia, não. Você gosta de pão de queijo? Eu adoro pão de queijo. No centro, quem que não gosta de pão de queijo, né? E os gringos são loucos pelo pão de queijo. Não é, gente. É uma das melhores coisas do mundo. Então, o próximo programa a gente vai fazer pão de queijo. Próxima casa que eu vou fazer uma cozinha. Cozinha, ótimo. Que a gente produza coisas. A gente faz um programa por semana lá. Aí eu vou chamar uma amiga que faz comida mineira maravilhosa. A gente faz um programa de culinária mineira versus arquitetura. Delícia! E vai batendo papo e cozinhando e falando. Muito bacana. Bom, a gente vai encerrar por aqui comendo mesmo. Vamos comer de verdade. Tem um monte de colher, né? Vamos experimentar aqui. A gente come comida mineira na cerâmica de Máximo Falheiro, que cria pigmentos a partir das estruturas minerais que existem na região. Que demais!
Não, eu tô assim, ó. E aí, a Júlia que tá... Eu já falei. Sim. Não vai sobrar. Monique, vem cá, querida. Esse é o momento. Venha comer ao vivo, temos colheres. A gente encerra por aqui, tá realmente muito gostoso. Lembrando que esse programa estará no nosso canal Casa Cor _ Oficial. Daqui a pouco sobe para o YouTube. Se você continuar com dúvidas sobre os ambientes, você pode mandar para a gente ou pelo nosso número de WhatsApp que está aparecendo na tela, ou por qualquer um dos nossos canais. Inclusive o nosso Instagram com mais de 500 mil. Meio milhão de seguidores. Acertaram o desafio do dia. Acertaram, duvido. Juro, ó. Foi o Julian. Uau! O Julian de novo? O Julian acertou o desafio do dia de ontem e acertou o desafio do dia de hoje. Ontem ele ganhou o anuário, hoje ele ganhou 2 ingressos e o anuário de arquitetura de Santa Catarina. Vou falar 6 números da Mega Sena, hein? 6 números da Mega Sena agora pra gente. A pessoa comendo compulsivamente aqui? A pessoa comendo. Vamos comer, gente, senão não vai dar, vai acabar. Eu vou comer o meu e o seu. Bom, a gente continua por aqui. Amanhã tem programa novamente às 4h. Gilcione Olegário de Sá e Mariana Zamprellini e a Zimmermann do banheiro masculino. Muito bem, então amanhã tem mais programa às 4h. Pode continuar mandando perguntas para eles, a gente encaminha, só não pode pedir doce de leite, que esse nós vamos comer todinho e agora. Muito obrigada. Obrigado, você adora encontrar com você, Marcinha. A gente tem que filosofar mais ainda. Muito bom, obrigada para você também. Obrigada para vocês que assistiram. A gente vai ficar por aqui mais um pouquinho. Quer, Júlia? Sim, ela quer. Muito obrigada para a equipe da InfoLive. Vou guardar um pouquinho para você, Ricardo. Até já, gente. Até às 4h de amanhã.